O clássico Corinthians e Palmeiras, na minha opinião, é o maior jogo do mundo. Palmeiras e Corinthians sempre é uma decisão. É uma decisão. É o jogo mais importante. Com certeza é o maior rival. Corinthians e Palmeiras, Bin Laden na Torre Gêmea. Alguns se perguntam por que o Corinthians sendo de 1910, o Palestra de 1914, ainda levou 3 anos para eles se encontrarem. O futebol paulista naquele momento estava vivendo uma cisão desde 13, né? E o Corinthians participava da outra competição, da Liga Paulista. Em 1917 acaba a cisão, vai ter o encontro finalmente em maio de Palestra e Corinthians. A primeira grande divergência entre Corinthians e Palestra aconteceu no ano de 1915, quando os jogadores do clube foram jogar no Palestra Itália. Gerou um certo desconforto, gerou uma rivalidade que até então não existia. Os jogadores liderados pelo Bianco saíram do Corinthians e ir para o Palestra Itália, os corintianos levaram como uma traição. O Bianco, sim, foi o primeiro grande jogador a defender as duas camisas. A presença dele no Palestra Itália ajudou a impulsionar a presença de outros italianos que viriam jogar em 1917 e vai fazer com que o Palestra se torne aquela potência. No estádio da Ponte Grande, o Corinthians convidou naquela época o Palestra Itália para o jogo de inauguração. Só que na manhã do jogo, os jogadores do Corinthians estavam almoçando num dos restaurantes do Bom Retiro. Simplesmente a vidraça se quebrou, todo mundo levou um susto e um osso caiu em cima da mesa do restaurante. Nesse osso estava escrito que o Corinthians iria virar canja para o Palestra. Dizendo que o Corinthians era uma canja. E o jogo foi pegadíssimo. O Palestra saiu na frente e o Corinthians conseguiu empatar. O jogo terminou 3-3. Para mim, o jogo mais emblemático da história do confronto é no quarto centenário. Em 1954, o título do Campeonato Paulista ia repercutir por 100 anos. Então, a cidade parou para ver o confronto do Corinthians e Palmeiras naquele dia. Em 54, o campeonato era ponto corrido, mas calhou de ser Corinthians e Palmeiras que iriam decidir tudo naquele jogo. O empate dava o título para o Corinthians. A gente tem aí histórias, né, marcantes contra o Palmeiras. Com certeza, esse de 71 marcou. Nós estávamos ganhando de 2-0, estávamos ganhando depois de 3-2 e eles viraram 4-3. O primeiro tempo o Palmeiras ganhava em 2-0. A gente viu muitos torcedores nesse intervalo saindo do estádio. E depois, quando a gente voltou para o segundo tempo, teve uma reação e a gente conseguiu virar aquele jogo. Foi uma marca sensacional. Esse aí de 71, que pra gente, pra mim, foi uma benção. 2-2, o Palmeiras coloca em campo no segundo tempo um jovem que estava começando no Palmeiras chamado Leivinha. Ele fez 3-2 e o Corinthians 3-3 e 4-3. Marcou e está aqui na minha mente até hoje, não consigo esquecer. O jogo que ficou gravado realmente foi 74, a final do Campeonato Paulista, em que jogamos no Morumbi com um público mais de 100 mil pessoas, muitos corintianos, estavam numa fila de 20 anos. Quem espera que a vida... Esse jogo também foi histórico, né? Mas pro Palmeiras, para mim, foi um dos piores resultados da minha vida profissional. Uma final de campeonato e a gente acabou perdendo pro Palmeiras. É preciso ter cuidado. Tinha consciência de que era um jogo que ia um público maior, era uma preparação diferente. 10 anos de bola que eu venho jogando, eu acredito que foi a minha pior partida no futebol. Toda pedra do caminho você deve retirar. Não tinha televisão na minha casa, a gente era em bastante filhos. Aí chegava de domingo, não tinha o que fazer. Ligava o rádio e ficava ouvindo o jogo. Aí depois que passou do Palmeiras, aí eu me apaixonei. Sou corintiano, maloqueiro e vencedor, né? O negócio de sofredor aí é para um time que ficou 22 anos sem ganhar título brasileiro até há pouquinho tempo aí.
Já brigamos, né, Matata? Você que brigou, eu não brigo. Às vezes eu fico nervosa. Eu era pior antes, agora a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais tranquilo, né? Desde quando eu cheguei, Palmeiras, ele existia uma cobrança insuportável, né? Também muito, 16 anos sem título na minha chegada. Por estar na fila há muito tempo, quando nós perdemos o primeiro jogo, 70% de possibilidade passou para o lado do Corinthians, mas o Palmeiras era mais equipe do que o Corinthians. O campeonato do Palmeiras era melhor. A gente não tinha noção daquilo que ia gerar aquela imitação, né? E de repente, durante a semana, aquilo se avolumou de uma maneira e passou a ser a grande situação para que a gente desse uma resposta, né? Chegamos juntos com o ônibus do Corinthians, né? Os jogadores do Corinthians olhando para cá. Então foi um tal de um jogador fazer um sinal pro outro antes de começar o jogo. O pênalti batido, o gol do Mazinho, a narração do Fiore. Então isso tudo ainda é bastante recente no coração da gente, né? Para mim foi o título mais importante da minha carreira. Assisti o jogo em pé, não consegui me sentar e foi uma explosão de alegria que esse marcou. Bom, a camisa do Corinthians é a minha segunda pele e vai ser eternamente, porque a Corinthians é minha vida, Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor. Abril de 95, a partir desse gol que o Veloso não pediu a barreira de longa distância, cravou totalmente essa identificação. E eu lembro que o Roberto Carlos passou a mão na minha cara assim, ó, e falou assim, pô, daí só eu, meu amigo. Aí eu faço o gol, passo depois dele e falo assim, ó, ali, você e eu. O Marcelinho Carioca jogando contra o Palmeiras parece que é o jogo da vida dele, né? Sabe, assim, é o meu momento. Eu identificava o momento dele e realmente era o momento dele. Aí veio a final do Paulista em Ribeirão Preto, onde nos 2 jogos nós fizemos os gols decisivos. Eu tava achando que o Corinthians não ia vencer. Eu já saí de casa meia com aquele pé na frente e atrás, mas eu falei, São Jorge existe. E se ele existe, ele vai dar o melhor pro Corinthians. Nesse gol de falta, quando eu caí no chão, eu já veio na minha memória os treinamentos que eu tinha feito. Então eu já sabia, eu coloquei a bola, eu já sabia que eles já estariam andando e que o Veloso estaria esperando eu bater no canto dele. O Palmeiras ele foi campeão por mérito da Libertadores, mas a vontade era não só de carimbar a faixa, mas de mostrar que nós tínhamos um time melhor. Eu disse que eu desconvoquei porque botou a bola aqui. Cara, a porradaria foi feia, mas você acha que tirei uma coisa que está discutindo até hoje, se as pessoas falam daquilo até hoje? O futebol é maravilhoso, mas não acontece mais. Minha consciência da rivalidade veio do meu pai. E eu me lembro Corinthians e São Bento de Sorocaba. E meu pai sempre ali juntos nas partidas, né? Primeiro tempo, 2-0 para o São Bento. Segundo tempo, uma virada do Corinthians, daquelas de 3-2. Quando acabou o jogo, eu virei pro meu pai e falei, pô pai, esse time do Corinthians é... Meu pai virou para mim de uma maneira séria e falou, você nunca mais me repita isso. Nosso time de 2000 era bem superior ao do Palmeiras, disparadamente. Nós não podemos tirar o mérito do adversário. Nasceste palestra, de palestra amistosa, nos tempos do fancume das cantinas. O momento de dificuldade não é você bater o pênalti. A merda é você sair do meio de campo até o pênalti. Não, vou mudar, não. Cria essa dúvida na sua cabeça. Estava o Pracidelli, treinador de goleiros, batendo na mão, falando com o Marcos. E ele falou, ó, não pula que ele vai rolar no meio. Então eu falei, vou no meu canto, forte. Na pura das verdades, eu fiquei com raiva do Marcos. Ah, o Marcelinho eu perdoei, o Marcelinho é meu ídolo também, né? O Dinei vem e fala, não esquenta não. Você é o nosso ídolo, pô, você tem 10 títulos aqui. O Vampeta escutou, o Vampeta, o quê, Dinei? Porra nenhuma, olha a merda que ele fez. O Marcelinho me trouxe a maior alegria da minha vida. Marcelinho, eu te amo. Torcidas fortes, mas com característica diferente. A torcida do Corinthians, ela dá o ritmo do time, ela vai e o time vai. O Palmeiras não, o Palmeiras, o jogador, dá o ritmo para a torcida. A torcida do Palmeiras não chama o time. Se o time estiver jogando mal, até se opõe contra o time.
A do Corinthians, você não vê a do Corinthians, nunca se opôs contra o time durante os 90 minutos. Depois ela vai reclamar lá no CT, vai brigar fora. Pelo meu amigo que sofre do coração, pelas moças bonitas, eu vou torcer. Avanti Palestra, schiatta tutti. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas dandocas bonitas, eu vou torcer.